Obrigado, Ellen, pela participação. O isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus mudou a rotina dos conselheiros tutelares em Cascavel. O número de comunicados de casos de abuso está, graças a Deus, menor neste período. São 3 conselhos tutelares em Cascavel e 5 conselheiros atuam em cada unidade. Em virtude da pandemia do coronavírus, os atendimentos presenciais foram suspensos, como explica o Everaldo, que é presidente do Conselho Sul. Em virtude da portaria, nós fechamos ao público em geral. Nós estamos atendendo somente os casos de urgência e emergência e aqueles casos agendados pelos conselheiros para que não gere tumulto na unidade. E os casos de atendimento nosso diminuiu consideravelmente. As escolas municipais e os centros municipais de educação infantil, os CMEIs, têm condições de detectar esses casos de abuso. Só que esses estabelecimentos estão fechados. Isso reduziu o número de comunicados aos conselhos tutelares. Geralmente, quando as violências, ou seja, a violação de direito acontece dentro da situação intrafamiliar, elas são veladas, né? Não aparece ao público em geral, a não ser que algum vizinho, pessoas que tenha contato, faça essa comunicação ao conselho tutelar. Quando os CMEIs, as escolas e a unidade básica de saúde estão em pleno funcionamento, isso chega até lá e daí a comunicação ela fica mais livre acesso para nós. Em contrapartida, a situação mais comum neste período são os atendimentos dos casos de família. Nós atendemos bastante, aqui em regra nós atendemos bastante a vara da vara da infância. Porém, neste período, nós estamos atendendo diariamente as varas de família, por causa dos conflitos familiares, de modo especial, os conflitos por causa de guarda. A disputa de guarda aumentou muito agora nesse período de quarentena. O atendimento do Conselho Tutelar é feito pelos telefones 3902-2788 e pelo telefone de plantão, que é o 98813-5799. O número é positivo se a gente imaginar da perspectiva que não temos casos sendo registrados. Mas não é bem essa a realidade. Como o profissional explicou, nós estamos com o CMEI fechado, nós estamos com escolas particulares, com escolas municipais fechadas, com colégios também que estão sem aula, enfim, de modo geral. E estes profissionais, essas pessoas que trabalham com educação, com criança, elas são responsáveis por um grande volume de denúncias. Elas percebem quando as crianças chegam, os psicólogos, enfim, os pedagogos, o comportamento diferente. E por isso que muitas vezes os casos de violência doméstica, de abuso, eles são percebidos. Até porque a criança fala alguma coisa, passa outra, a professora já vê, às vezes a violência não é contra a criança, é contra a mãe, é uma violência doméstica, mas a professora auxilia neste quesito. Neste momento, por causa do enfrentamento da pandemia, estas denúncias foram reduzidas. Todo cuidado é pouco. Se você é vizinho também, tem que ter responsabilidade. Não esquece, quem é conivente com um caso de agressão, seja contra idoso, criança, mulher, enfim, contra qualquer pessoa, essa pessoa que sabe e não denuncia, é tão bandida, é tão criminosa quanto o agressor.